e coloquei uma calça jeans colada, né? Ela era bem justinha no corpo, como eu disse, era o que eu tinha. E fui. Cheguei na casa da Ana Clara, chamei. Quem me atendeu foi a avó dela. E quando aquela mulher saiu para me atender, o olhar dela para mim, eu me senti como se eu tivesse nua, sabe? Eu me senti como se eu tivesse sem roupa ali no portão dela. Ela me olhava de baixo em cima, assim, com um olhar de julgamento que era como se eu pudesse ler os pensamentos dela. E com uma cara de desprezo total, ela me convidou para entrar, para esperar, porque a Ana Clara estava terminando de se arrumar. Nisso eu entrei, toda sem jeito, né? Porque eu já fui super mal recebida. Sentei no sofá e fiquei esperando a Ana Clara. Quando de repente eu comecei a escutar uns cochichos que vinham do quarto, a Ana Clara com a avó dela. E eu já imaginei que a avó dela estivesse falando alguma coisa de mim. Então, curiosa demais, resolvi levantar, ir para a porta do quarto e colocar o meu ouvido na porta para tentar ouvir o que elas estavam falando. E se arrependimento matasse, eu tinha morrido. Eu não queria nunca ter escutado as coisas que aquela mulher dizia para mim. Ela falava assim para Ana Clara que ela estava com vergonha de chegar na igreja comigo vestido daquela forma, que eu estava vestida feita aquelas piriguete e que todo mundo sabia quem eu era, sabia quem a minha mãe era, que provavelmente eu estava indo para a igreja só para passear e só tentando ir atrás de macho. E não para por aí, gente. Aquela senhora, ela disse coisas tão horríveis ao meu respeito que eu não tenho coragem de repetir aqui. Aquilo me doeu tanto, mais tanto, que eu virei as costas e fui embora para casa sem falar nada com a Ana Clara antes das duas sair daquele quarto. Quando eu cheguei na minha casa, para piorar tudo, a minha mãe estava super bêbada, sabe? E eu chorando, olhei para ela e falei assim, tudo isso é culpa sua, você que é culpada. Mas a minha mãe, ela estava tão bêbada, que ela nem sequer percebeu. Eu entrei para o meu quarto e eu me acabei em choro, me sentindo um nada, me sentindo ninguém, me sentindo um lixo, sabe? No outro dia eu cheguei na escola, né, com os olhos todo inchados de chorar. E a Ana Clara veio doida falar comigo, perguntando por que eu fui embora daquela forma. E eu não queria falar, até porque foi feio da minha parte, né, levantar e escutar a conversa das duas. Então eu falei para ela que eu estava arrependida, que eu não era menina de igreja. E ela falou assim, Isabelle, você ouviu as coisas que a minha avó estava falando de você, não ouviu? E eu balancei a cabeça que sim, eu não neguei. Ela falou assim, não aceita isso. O inimigo, ele age dessa forma. O inimigo, ele usa de diversas artimanhas para poder tirar as pessoas do... Quai, seu app de vídeos curtos.